João, capítulo 5. Evangelho de João, quarto evangelho. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, deitados, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, não se sabe se era paralítico ou não, é bom que se diga isso. Esse título que você tem na sua Bíblia aí, não é o título do texto bíblico, tá? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar, e aquele dia era sábado. Domingo passado, de noite, eu trabalhei em cima de João, vendo o 6º sinal encontrado no Evangelho de João, capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. Diz aqui que quem, na verdade, era cego, quem estava cego, era justamente os judeus, os discípulos de Jesus e os fariseus, porque os discípulos de Jesus estavam tentando especular sobre a cegueira e não conseguiram visualizar a graça de Deus. Já os fariseus estavam tentando manipular Deus e não conseguiram também perceber a manifestação de Deus na vida desse homem cego. Aqui nesse texto, o milagre é mais curioso ainda. Aqui, esse sinal que João fez questão de colocar para a gente, o milagre se dá assim num lugar que até então as pessoas esperavam que fosse um lugar de graça. É curioso olhar as localidades geográficas onde Jesus manifestou a sua graça e o seu amor no Evangelho de João. A gente encontra o primeiro sinal quando Jesus transforma a água em vinho num casamento, numa celebração, numa festa. O segundo sinal é quando Jesus cura, não chega a ir à casa do filho do oficial do rei, mas ele cura um homem, um menino, uma criança, à distância, mas que vivia em casa. Aqui, o milagre é mais profundo, o milagre é mais judaico, o milagre tem mais, digamos assim, ressonâncias no judaísmo, porque Jesus até então não está passeando na rua com a lei, Jesus até então não está andando com seus discípulos, Jesus vai para uma festa, bom que se diga isso, conforme está no texto. É bom que se diga que essa festa era talvez a festa mais importante dos judeus. Se você olhar o texto de João capítulo 2, depois de Jesus ter feito o milagre de transformar a água em vinho, Jesus sai em rumo a Jerusalém para poder participar da festa da Páscoa. Festa essa que era considerada a festa mais importante para os judeus. Por quê? Porque os judeus entendiam e relembravam que a Páscoa foi o momento mais importante da vida deles, porque eles saíram do Egito, foram, digamos assim, libertos da escravidão do Egito, de Faraó, perceberam a manifestação de Deus quando Deus abre o Mar Vermelho, o exército de Faraó fica completamente morto por causa das águas do Mar Vermelho e o povo passa seco. Então a festa da Páscoa, muito mais do que qualquer outra festa, era uma festa que relembrava a libertação do povo. É interessante que Bortolini vai dizer no seu livro Como Ler o Evangelho de João, que para cada ação de Jesus no Novo Testamento, mais precisamente no Evangelho de João, há um simbolismo. Para cada, digamos assim, coisa que Jesus faz, principalmente nesses 7 sinais, não é só o sinal, não é só o milagre, não é água transformada em vinho apenas, não é o filho do oficial do rei que foi curado à distância, não é Jesus andando apenas sobre o mar, não é Jesus apenas curando esse homem que há 38 anos estava enfermo, não é Jesus dizendo que era a luz do mundo, não é Jesus curando apenas o cego de nascença, não é Jesus ressuscitando a Lázaro.
Bortolini vai dizer que para cada ação, para cada milagre de Jesus, há um pano de fundo, há uma percepção histórica, e que ele vai justamente quebrar essa percepção, vai justamente trazer luz, vai justamente trazer esclarecimento, vai justamente quebrar alguns paradigmas. E um paradigma construído nesse texto, e que, por incrível que pareça, se perpetua até hoje, e que eu e você já ouvimos muitas vezes sobre Deus. Quem é que talvez nunca tenha escutado alguém, principalmente protestante, evangélico, dizendo o seguinte: olha, você tem que se sacrificar para Deus te ouvir. Quem é que talvez nunca tenha escutado o seguinte: olha, você precisa fazer campanha para Deus te ouvir. Você precisa, digamos assim, jamais, melhor dizendo, pensar em retroceder. Você não pode retroceder. Aí uso até o texto de Hebreus, que a alma que retrocede, Deus não tem prazer nela. Texto fora de contexto, usado a pretexto, para justamente oprimir o povo. Quem é que nunca escutou alguma percepção sobre Deus dizendo o seguinte: olha, se você retroceder, se você abandonar essa sua fé, se você deixar de se sacrificar para receber o milagre de Deus, Deus não vai te abençoar. Essas percepções sobre Deus ou sobre fé são percepções muito frágeis. São construídas em cima de castelo de areia, que a primeira onda que vem, o primeiro vento que sopra, derruba e leva embora. Citei aqui, na quarta-feira, pastor Jamie Coates, nos Estados Unidos, uma percepção frágil para você ter ideia do que eu estou falando sobre essa visão que a gente tem sobre Deus, de que você precisa se sacrificar, você não pode retroceder, porque se você retroceder, Deus não vai te abençoar. Jamie Coates, pastor nos Estados Unidos, celebrava, e sempre no final dos seus cultos, ele pegava cobras venenosas e orava com essas cobras em suas mãos. E dizia que isso era um ato de fé. Orar com uma cobra venenosa na mão é um ato de fé, porque Deus não vai permitir que a cobra pique. Sábado retrasado, o que aconteceu? A cobra fez o quê? Picou. Aí vieram os socorristas, foram até a igreja, e ele disse que não precisava de socorro, não precisava de atendimento, e ele vai para casa. 1 hora depois, os mesmos socorristas que foram à igreja, foram à sua casa, mas ele já estava morto. Justamente porque a gente às vezes pensa, e olhando para esse texto, que a expressão da graça e a manifestação da graça, ela só se dá quando a gente sacrifica. A manifestação da graça e o poder de Deus só é manifestado na nossa vida, e o milagre de Deus então só acontece quando a gente faz além das nossas forças. Quando de repente a gente segura uma cobra e acha que isso vai ser um milagre fenomenal. Quando de repente a gente sobe, não talvez a escadaria da Penha, mas de repente a escadaria da igreja, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, dia de célula, na esperança de que a gente diz para Deus o seguinte: Deus, eu estou fazendo tudo direitinho. Deus, eu estou vindo todos os dias da igreja. Deus, eu estou me sacrificando porque eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar fazendo em outro momento, em outro lugar. Eu poderia estar fazendo inúmeras coisas, mas eu estou me sacrificando para o Senhor. Então é necessário que o Senhor haja na minha vida. Quem é que nunca ouviu alguém falar assim? Quem é que nunca, olhando para esse texto, nunca tem imaginado o drama desse sujeito, o drama desse homem que há 38 anos ouvia dos seus pares, ouvia dos seus amigos, ouvia dos judeus que ali estavam o seguinte: você não pode recuar. Porque se você recuar, Deus não vai te abençoar. Você tem que se sacrificar, você tem que vir aqui, ficar aqui o dia inteiro, vivendo de esmola, vivendo de favores, porque alguém vai pegar a sua maca, porque alguém vai pegar você no colo e vai colocar aqui pertinho do tanque. Você tem que abrir mão da sua vontade, você tem que se sacrificar para você receber a bênção de Deus.
Você tem que estar aqui na igreja para poder receber a bênção de Deus. Você tem que estar no tanque de Betesda para poder receber a bênção de Deus. Quem é que não constrói a sua fé? Quem é que não constrói a sua esperança de milagre nessas impossibilidades teológicas? Ou talvez nessas inverdades teológicas, de que a gente precisa o tempo todo sacrificar, de que a gente precisa o tempo todo jamais andar para trás, de que a gente precisa o tempo todo estar firme e forte, porque Deus está lá do alto, olhando para a gente, vendo o nosso coração, e Ele não pode ver fraqueza nenhuma na gente. E há algumas igrejas que extrapolam isso, e algumas igrejas que trabalham com o sujeito, ou com as pessoas, para poder manipular, ou manipulá-las, no sentido de que é o seguinte: sacrifique mais. Se você deu uma oferta e Deus não te abençoou, é porque você não se sacrificou. Então sacrifique mais. Se você ainda tem mais para dar, dê mais ao Senhor. Se você pode fazer mais, então faça mais pelo Senhor. O drama desse cara é isso. Porque o tempo inteiro, os seus amigos, os seus colegas, os judeus, lançavam os olhares dizendo o seguinte: o milagre, a cura, só acontece no tanque. Então você não pode sair do tanque. Mas é muito trabalhoso. Mas você tem que sacrificar, porque Deus honra aqueles que sacrificam. Deus abençoa aqueles que sacrificam. Deus sustenta aqueles que não andam para trás. Aí o cara ficou 1 ano, ficou 2 anos, o cara fica 38 anos, na esperança do mover das águas. Porque alguém disse que ele precisava sacrificar. Porque alguém disse que ele precisava subir de repente o monte ou a montanha. Porque alguém disse para ele que ele precisava fazer a campanha de 40, 120, 366 dias, 890 dias. É curioso que às vezes o sujeito faz a campanha de 40 dias, o milagre não vem. O milagre não acontece. Aí imagina o cara, ficou 1 ano, estou aqui 1 ano. Eles cantavam até aquela musiquinha: se acontecer um barulho, fica atento aí. É um anjo que está vindo aí, tem anjo voando em todos os lugares aqui. Então se acontecer um barulho, eu quero ser o primeiro. Passou 1 ano, 2, 3 e nada. Mas fica firme. Fica firme porque é necessário sacrifício. Sabe, essa percepção é a percepção que não está na Bíblia. Porque o único sacrifício que foi exigido do cristianismo é o sacrifício de Cristo. Só. E já foi pago. Você não precisa subir monte, você não precisa subir escadaria, você não precisa andar com pulseira de Bonfim, você não precisa colocar foto de gente na geladeira, até porque dependendo da foto serve mais para espantar mosquito do que receber a bênção de Deus. Você não precisa fazer corrente, você não precisa pegar rosa, você não precisa se sacrificar. Você não precisa disso. Você não precisa viver enfermo 30, 40, 50 anos se sacrificando, esperando o mover das águas. Porque o único sacrifício foi feito por Cristo na cruz. Mas, além disso, há algumas outras coisas nesse texto. A pergunta que salta aos nossos olhos é o seguinte: a gente está numa festa da Páscoa. Só que o texto diz que havia uma multidão aqui no tanque, lá em Betesda. No tanque tinha 5 pórticos. Esse povo não era para estar no tanque. Esse povo não era para estar aqui. Esse povo era para estar em Jerusalém. Esse povo era para estar no templo. Esse povo era para celebrar a libertação. Esse povo era para celebrar a comunhão. Esse povo era para celebrar o livramento de Deus, lá no tempo de Moisés. Só que parece-me que o templo, e aí que está a grande sacada de Jesus e talvez o grande insight de João de colocar nesse texto,
ou nesse evangelho, esse milagre, porque no capítulo 9, a cura é no chão, é na rua. Jesus está andando, Jesus vê um cego, os discípulos perguntam quem é que pecou, foram ele ou justamente seus pais? É no chão da vida que acontece o milagre do capítulo 9. Só que o milagre do capítulo 5 acontece no lugar onde deveria produzir graça, no lugar onde deveria produzir libertação, no lugar onde deveria justamente produzir felicidade. E mais, o lugar onde deveria produzir salvação. Mas pelo contrário, se a gente olhar o texto diz para a gente que ali havia uma multidão de doentes, versículo 3, de cegos, de gente manca, de gente paralítica, de gente deitada, no sentido de que gente foi jogada ali, dizendo o seguinte, viva o seu sofrimento, porque eu vou lá para Jerusalém celebrar a minha Páscoa. Gente que era sacerdote, gente que era levita, gente que era sumo sacerdote, gente que estava envolvido com a lei, mas que não estava nem aí com o sofrimento alheio, não estava nem aí com esse homem que há 38 anos estava ali enfermo, não estava nem ali com os outros mancos, com os outros paralíticos, com os outros doentes, com os outros cegos, que esperavam a manifestação do anjo. O que eu quero é ir para o templo, você que está doente, que se vire com o seu problema. Coisa percebida hoje, coisa vivida e vivenciada no cristianismo de hoje. Quantas pessoas procuram o Senhor para poder resolver os seus problemas, os problemas dos outros, que eles se virem. Que eles resolvam os seus problemas, porque cada um com o seu problema e cada um vivendo no seu quadrado, acabou. Meus problemas eu resolvo, os seus você resolve. Era essa a percepção dessa espiritualidade aqui do povo. O povo num dia celebrava a Páscoa, mas no mesmo dia via cegos, via mancos, via um monte de gente doente. E estava nem aí. Mais curioso é que nessa porta passavam as ovelhas que iam para o templo, e as ovelhas eram levadas pelos sacerdotes, no máximo pelos levitas. Aí você imagina, de repente, eu chegando aqui na igreja, eu vendo um sujeito ali embaixo, enfermo, doente, precisando de uma assistência. Não é um domingo só, porque de repente um domingo a gente passa e não consegue ver, mas você imagina, durante 38 anos, eu subindo essas escadas e tem um sujeito ali esperando com as suas mãos estendidas, esperando de repente um pão, esperando de repente um salgado que vai ser frito lá na cantina, esperando de repente um copo de Pepsi, porque ele gosta de Pepsi como pastor. E eu passo durante 38 anos e não avisto ou vejo esse sujeito, mas eu estou muito mais preocupado com a religiosidade, muito mais preocupado com as minhas funções. Assim eram esses homens. Aí Jesus cura esse sujeito aqui. E não há nenhum pedido do homem para Jesus. É Jesus que olha, vê esse homem e vai ao seu encontro. Para você ficar mais espantado ainda, com contexto, o texto diz que haviam 5 pórticos. Na verdade eram 5 corredores. E debaixo desses corredores, os doutores da lei, eles pegavam a lei, ou melhor, eles pegavam os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e eles estudavam nesses pórticos. O pórtico primeiro ficava com Gênesis, o segundo ficava com Êxodo, e por aí vai. Então, olha só, a espiritualidade vivida nesse tempo, com esse homem enfermo há 38 anos. A turma de manhã lia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no outro pórtico, a turma lia sobre o cuidado que deveria ter aos órfãos, aos doentes, aos enfermos. No outro pórtico lia alguma outra coisa da lei. No outro pórtico, então a turma tinha contato com a lei, com o Pentateuco, e a turma via todos os animais passando para serem sacrificados. Mas ainda assim, ninguém se sensibilizou para olhar e ver esse homem que há 38 anos clamava e esperava pelo mover das águas, pelo mover dos anjos. A fala desse homem, se você puder acompanhar comigo, a fala no versículo 7, é uma fala de alguém machucado. É uma fala de alguém, digamos assim, no mínimo, traumatizado. Alguém com rancor. Porque Jesus faz uma pergunta para ele, Jesus faz assim: você quer ser curado?
cara está 38 anos. Se você está 38 anos esperando a sua bênção, esperando o seu milagre, você está ali no sacrifício, persistindo, se Deus vira para você e fala assim, você quer ser curado? O que você vai responder? Claro, já estou aqui 38 anos na fila. Tem ninguém aqui, eu quero. Aí o cara vai responder o seguinte, Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque. Uma fala de solidão. Essa fala denuncia talvez um dos maiores males que a gente vive hoje. A gente está cercado da multidão. As pessoas sabem o que a gente gosta e o que a gente não gosta. O culto termina agora, você vai para casa, você põe uma foto de repente do que você vivenciou no culto, ou do que você ouviu no culto. As pessoas curtem, as pessoas comentam, as pessoas compartilham, as pessoas corrigem. Tudo via internet, mas as pessoas ainda estão vivendo num mundo solitário. O que eu vejo, o que eu percebo é que o drama desse cara, a fala desse sujeito aqui, não há ninguém que me ponha no tanque, é uma fala que estava denunciando a espiritualidade da época. Ó, passa um anel aqui com a ovelha branquinha, pronto para ser morta. Passa o João lá no pórtico primeiro, estudando Gênesis. Será que há 38 anos ninguém podia me colocar ali, ó, na brecha? Será que durante 38 anos ninguém podia me segurar, ainda que por 5, 10 minutos? A fala desse homem denuncia isso. Eu estou sozinho, sem ninguém, sem poder esperar nada, porque a minha expectativa era que esses judeus aqui, esses fariseus, esses escribas, esses doutores da lei, eles pudessem me amparar. Jesus, continua o texto, Jesus é prático demais com esse homem. Versículo 8. Eu me pergunto, e aí me recordo a frase que eu usei na semana passada, que milagre não se explica, só sei que foi assim. Porque no versículo 8, Jesus fala de maneira curta e grossa para esse homem. Levanta-te, pega a tua maca e faz o quê? Anda, vai embora. Jesus cospe no chão. Jesus manda chamar o mestre-sala para provar o vinho. Jesus manda dizer para o oficial, ó, vai embora porque teu filho já está curado. Não, Jesus é pontual. Por que Jesus é pontual? Por que Jesus não faz estardalhaço no sentido de que, olha, eu vou cuspir de novo no chão, ou então vou cuspir pela primeira vez no chão, para que se forme um grande lodo aqui. Eu vou fazer isso para que você volte a viver. Não precisava disso. As pessoas estavam olhando para esse homem, as pessoas estavam talvez esperando o que Jesus iria fazer com esse homem. Porque já disse para vocês, esse não foi o primeiro sinal, foi o terceiro sinal de Jesus no Evangelho de João. Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha curado o filho de um oficial do rei. Quando Jesus chega a esse tanque, a essa expectativa, o que esse cara vai fazer? Jesus praticamente diz assim, levanta-te, pega a tua maca e anda. Bortolini vai dizer que a praticidade, ou talvez a dinâmica do milagre de Jesus, é dessa forma porque Jesus ele acabou com alguns paradigmas construídos, até por esse homem, que há 38 anos esperava o mover das águas. O paradigma de que, o que eu preciso fazer para Deus me abençoar? Porque há 38 anos eu venho para cá, porque há 38 anos eu espero o anjo, porque há 38 anos eu peço alguém para carregar a minha maca e me carregar até aqui. Há 38 anos eu faço isso. Jesus diz para ele o seguinte, não precisa fazer nada, filho, porque isso é graça, é favor imerecido. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Essa é a percepção correta dos milagres de Deus.
Pastor, o que eu preciso fazer para de repente Deus abrir uma porta de emprego para mim? Espera um mover de Deus, só isso. Porque é graça. É graça sobre graça. A gente não tem condição de propor uma barganha com Deus. Deus, eu estou sendo fiel aqui, então eu espero que o Senhor me abençoe. Não, é graça. Deus nos abençoa pela sua infinita graça, só isso. Jesus aqui dá um recado claro e preciso, não só para esse homem. Por isso que Bortolini vai dizer que os milagres de Jesus, principalmente nesses sinais, estão para além dos milagres, estão para além das ações. Há um conteúdo implícito que se torna explícito. Há uma percepção que antes era obscura e por causa do milagre, esse milagre traz luz. Se antes vocês acreditavam que era necessário estar aqui durante 38 anos para que alguém pudesse ser o primeiro, eu estou dizendo para vocês o seguinte: há alguém aqui muito maior do que qualquer anjo, muito maior do que qualquer mover das águas, que pode realizar um milagre. Esse alguém sou eu. O recado de Jesus é claro e preciso para esse homem, para os judeus que estavam ali, para os discípulos que estavam ali, dizendo o seguinte: há alguém muito maior do que qualquer anjo, há alguém muito maior do que qualquer sacrifício, e que vive e que abençoa por sua infinita bondade e sua infinita graça. Não há nada que eu faça, não há nada que eu venha fazer, que Deus possa olhar do céu e dizer o seguinte: olha, você é um menino muito bom, e por causa disso, no final do ano, o bom velhinho vai te dar presente. Essa é a percepção de Papai Noel, e a gente transfere para Papai Noel, para o bom velhinho lá do céu. E a gente às vezes faz a mesma oração para Deus como quando nós éramos crianças. Já fiz a minha cartinha para Papai Noel, entreguei para o meu pai, entreguei para minha mãe, ou então deixei com o Tiago, para o Tiago levar para o correio, dizendo o seguinte: ó, eu fui uma boa criança. E tem gente que ora assim: Deus, eu estou sendo bom. Filho, esquece isso, porque é graça, é favor imerecido. Henry Nouwen vai dizer que o Deus que nós servimos não é um Deus de crédito, não é um Deus de débito, é um Deus de graça, baseado no texto de Lucas 15. Quando os dois filhos estão em casa, um sai e volta pela graça do Senhor Jesus. E quando o outro filho está em casa, o pai o abraça, e o pai quer tê-lo perto por causa do seu amor e por causa da sua graça. Não há débito, não há crédito. O que há para a gente poder desfrutar é a graça do Senhor. Então, se Deus nos abençoou, não é porque você é bonitinho, não é porque você é cheirosinho, não é porque você é inteligente, não é porque você é bonzinho. E se Deus te castiga, não é porque você foi mal. São circunstâncias da vida. Mas mesmo nas circunstâncias da vida, há o olhar de graça e o olhar de cuidado do Senhor sobre nós. Sabe, não precisa ficar 38 anos persistindo, se sacrificando, fazendo, digamos assim, corrente de oração, subindo um monte, pegando rosa. Para com isso. Dependa da graça. Dependa da manifestação de Deus. É isso que a gente precisa, de crente maduro, que olha para o céu e fala assim: eu recebo de Deus favores imerecidos. E o tempo inteiro Deus está mandando isso. O tempo inteiro a gente se depara com o drama desse sujeito aqui. O tempo inteiro a gente ora para Deus dizendo o seguinte: mas Deus, eu estou sendo fiel. Não está sendo nada, porque não há um justo. Porque eu e você, quando a gente acorda, a gente peca, e quando a gente dorme, a gente peca. A gente vai sair da igreja agora, a gente vai pecar. Talvez você esteja até pecando agora. Então, se a gente está recebendo a providência de Deus lá do céu, é porque Deus olha para mim e para você. Ele nos ama. E Ele cuida da gente, pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Só isso. Sabe, a gente não pode construir essa visão de que Deus só abençoa quem se sacrifica, Deus honra quem persevera, e Deus só dá bênção para aqueles que não retrocedem. Porque isso transfere todo o poder e toda a graça de Deus para a gente. Aí Jesus aqui, nessa fala, levanta-te
pega a tua maca e anda. Ele diz para todos que ali estavam: o que vocês estão fazendo está errado. Esquece, vivam pela graça. O que Paulo vai ouvir do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano? Vamos ler. 2 Coríntios 12, versículo 9, verso 8 e 9. Pedir ao Senhor que 3 vezes tirasse esse espinho da carne de mim, mas o Senhor me disse: a minha te basta. É isso. A coisa melhor do que a graça? Por que fazer sacrifício? Para que se sacrificar? Para que subir escadas de joelhos? Para que fazer campanha? E aí, se você termina uma campanha, aí a fala é sempre o seguinte: se Deus não te abençoou nessa campanha, faz outra. Aí o que eu conheço de gente que está vivendo de campanha, já está talvez 1 ano, 2 anos vivendo de campanha, até hoje Deus não respondeu. Imagina se esse homem estivesse vivendo o evangelho de hoje. Vai na irmã fulano de tal, mas tem que ir meia-noite. Vai no pastor fulano de tal, mas você tem que, antes de falar com esse pastor, você tem que frequentar 7 segundas-feiras. E a cada segunda-feira você tem que levar uma oferta para o Senhor. Isso não é graça. Isso é sacrifício. E sacrifício, para mim e para você, só bastou um: o de Jesus ali naquela cruz. Acabou. Eu quero orar com você e por você, mas antes de orar, eu não consegui deixar de citar. Há uma música que é própria, intitulada A Cura. Ela diz assim: existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida, acenderá todo farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, de onde ninguém imagina, demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso, não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará, para todo mal, a cura.